pessoal, sejam bem-vindos pela primeira ou por mais uma vez aqui na nossa Casa na Arte. Muito obrigada pela participação. Eu gostaria hoje de fazer a leitura de um poema que eu escolhi deste livro de Miriam Coelho, intitulado Branco e Nanquim. É um livro belíssimo, vejam que lindo isto! E outras imagens e ilustrações que aparecem aqui, que foram feitas inclusive pela filha da poetisa, Cristiana Gold, e o seu irmão Elide Araújo. Os dois filhos organizaram esta coletânea para que a obra de sua mãe fosse ainda mais conhecida e chegasse a um público de um modo muito especial, porque há também um conjunto de fotografias dela, da Miriam, aqui, e ao final do livro uma seleção muito privilegiada de textos de autores e de pesquisadores que conhecem e adoram a obra da Miriam e que escrevem a respeito dessa obra. Inclusive inclui um texto do meu amigo Franklin Jorge, de quem eu recebi o livro, né? Infelizmente não foi entregue em mãos, ainda não o conheci pessoalmente, mas tem aqui a linda dedicatória de Franklin Jorge, que é um autor que ajuda nessa composição crítica e reflexiva sobre a obra da poetisa. Ele me enviou agora, mas o livro foi publicado em 2018 pela Sol Negro, como vocês veem aqui. Tem fotografias dela, tem essas ilustrações da filha. É uma obra, a gente percebe, feita a muitas mãos e muito bem cuidada. A edição é linda, com capa dura, né? O livro, ele tem uma proposta muito bacana, muito interessante, e foi dele que eu escolhi hoje um poema para dividir aqui com vocês. Mas antes eu gostaria de mostrar um pouquinho mais, inclusive, do livro, de algumas ilustrações que aparecem, para que vocês vejam. Olha que delícia! São desenhos muito poéticos também, né? Assinados pela Cristiana, filha da Miriam. Franklin Jorge, que me presenteou com esse livro, foi amigo da poetisa e conviveu com ela por muito tempo. Infelizmente, por alguns anos, que foram os últimos anos praticamente de sua vida, quando ela esteve muito enferma. Eu escolhi o título do nosso vídeo como É Preciso Ganhar Tempo, porque ela, mais do que ninguém, lutou muito contra o tempo para continuar produzindo, escrevendo seus poemas, construindo a sua obra, mesmo estando muito doente, internada em hospitais, tratando de um câncer, né? Muito devastador, enfim, mas mesmo assim ela não parou. E ela escreveu muito sobre o tempo, sobre a vida, sobre a morte. Tem um conjunto de odes aqui no livro que falam disso: ode à terra, ao ar, à água, à máquina, ao homem novo. São poemas interessantíssimos e muito gostosos. Franklin a conheceu, conviveu por muito tempo com a Miriam, como eu mencionei, e tem um trecho bem especial, eu acho, do depoimento que ele dá, que ele registra aqui no livro, que eu gostaria também de dividir com vocês, porque é a impressão dele sobre a figura da Miriam como mulher e como intelectual, que eu acho vale a pena dividir com vocês antes que eu faça a leitura do poema escolhido. Franklin Jorge afirma sobre a Miriam: não me lembro com clareza sobre o que falamos nesse primeiro encontro que acontece na casa dela, exceto que ela se mostrou curiosa de saber sobre as motivações daquele jovem que se declarava um admirador de sua poesia e desejava conhecê-la e ao mundo em que vivia, como todo bom admirador quando se encontra pela primeira vez com um escritor, com um poeta que idolatra. Nesse caso, era a Miriam, diante ali de Franklin Jorge, ainda jovem e admirador de sua obra, de seus poemas.
quis que eu falasse de minhas leituras e porque, em vez de estar com pessoas de minha idade, numa tarde tão bonita, visitava uma enferma. Nascia naquele momento uma breve e intensa amizade que prevaleceu sobre sua morte, ocorrida uma década depois. E esses anos que foram divididos juntos foram anos de grande aprendizado, creio eu, para os dois. Porque Franklin lia para ela no quarto de hospital poemas, trechos de livros que a inspiravam e que faziam com que ela ganhasse tempo, retardasse os efeitos dos seus tratamentos e se sentisse um pouco melhor para poder seguir até o fim de sua vida. O poema escolhido para que a gente compartilhe um pouquinho desta poetisa hoje é justamente o poema que tem por título Ode ao Tempo. Um tempo eu tenho contido na mão, e 2 tempos eu conto que voando vão. Eles formam pontes em meu coração. Os 3 formam complexa união. Nele é que planto vento e evento, tempo que colho, tempestade e senso, tempo que dá o parco sustento, sonhos e feitos em comunhão com o detrito jogado ao chão. Saúdo, ó tempo, de obrigação só teces o tempo, o temporão, onde convivo na divisão coisas além e aquém da mão. Tempo, diriges o sempre e o nunca. Se com o pé chutas, retrais a mão. Eu te saúdo, tempo operário, ó tecelão, que o corpo fia com contenção noites e dias, essa figura sem compostura para ágil luta de ousada ação, mais solidão. Tempo vantagem, tempo vigia, coisa que empenho ou desafio. Tu és que crias mais que imperfeito o riso e o pranto que vem do peito. Saúdo, ó tempo, tempo sem fim que continuas fiel em mim. Matas uns nãos e muitos sims. Muito obrigada pela companhia. É preciso ganhar tempo, vamos sempre aproveitar o nosso por aqui na Casa na Arte. Se inscrevam no canal, deixem um like e compartilhem esta leitura com quem vocês amam. Um beijo e até a próxima!